Olá, pessoal, estamos de volta, né? Hoje nós teremos uma aula sobre potenciação. E eu gostaria de dar bom dia para vocês, bom dia, estudantes, bom dia, professores, bom dia, curiosos que queiram aprender um pouco mais de matemática. E eu trouxe aqui um conhecido nosso já. Jonas, seja bem-vindo. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu vou ser o mediador aqui de vocês. Hoje eu vou estar no chat aqui acompanhando o que vocês estão falando, o que vocês estão dizendo, e vou ser a voz de vocês, né? Então, hoje para o chat, mas lembrando, pegue lápis, caneta, borracha, o caderno do aluno, que é muito importante para acompanhar essa aula, né, Rafa? É isso aí. Então, assim, nós iremos começar a aula de hoje relembrando alguns conceitos e também a aula de potenciação que foi dada, ela encontra-se disponível no YouTube, no canal do Centro de Mídias. É sempre bom dar aquela retomada. Mas vamos para a primeira imagem, vamos relembrar. Ali está a relação geométrica da potenciação. Eu lembro que na aula anterior eu perguntei para vocês, por exemplo, na figura 1, que está em azul, né? Quantos quadradinhos semelhantes ao quadrado da primeira figura, né, em azul, formarão as figuras 4 e 5, ou seja, as próximas duas figuras, né? E aí a gente respondeu que a figura 1 tinha 1, a figura 2 tinha 4, a figura 3 tinha 9, a figura 4 tinha 16 e depois 25. E nós aprendemos que o que nós fizemos era o quê? O cálculo da potenciação. Por exemplo, a figura 1 é referente a 1 ao quadrado, a figura 2 é referente a 2 ao quadrado, e assim sucessivamente. Por isso que a gente utiliza o termo ao quadrado, né, Rafa? É muito mais prático. Raramente eu vejo pessoas falando 3 à segunda potência, né? O pessoal já fala 3 ao quadrado. Entendi. E na segunda imagem, né, foi feita a expressão ao cubo, que é um número elevado, por exemplo, a primeira, já vamos direto, é 1 ao cubo, que é 1. A segunda é 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. A terceira é 3 ao cubo. A quarta, que a gente perguntou na aula passada, 4 ao cubo, né? Deu 64, se eu não me engano, né? E a última seria 5 ao cubo, que seria 5 vezes 5 vezes 5, que daria 125. Bom, espero que vocês tenham recordado o que a gente trabalhou na aula passada, né? E tendo em vista isso daí, a gente listou, como vai aparecer na imagem de vocês, os quadrados perfeitos e os cubos perfeitos. É muito importante vocês terem, igual a tabuada, que você já está na memória de vocês, né? A ideia também dos quadrados perfeitos e dos cubos perfeitos, que dá muita base para a gente entender radiciação. Tem que sempre entender também, né, Rafa? Ali na imagem que vocês viram, que nós temos os quadrados de cada um, que no caso é de 1 a 7, nós temos a definição de potência no rodapé, né? Então, essa definição de potência, que é multiplicar por ele mesmo, e você fez uma coisa também. Reparem nas medidas, né? Se você olhar as medidas, também estão ao quadrado, né? A medida está ao quadrado e a medida está ao cubo, não é isso, Rafa? É uma notação que a gente usa de grandeza, né? Que nem, por Isso. exemplo, se eu quero expressar um espaço, uma vez eu fui comprar uma quantidade de areia para fazer uma reforma na minha casa, e essa areia era vendida em metros cúbicos, né? Porque era o espaço que aquela areia, né, ocupava. Então, vamos lá, rapidinho ali. Ó. Quando o valor do lado é 1, então 1 ao quadrado, 1 ao cubo. Né? Olha lá, a resposta 1 e 1. Né? Quando o valor do lado é 2, né? Então a área do quadrado é 4, porque é 2 ao quadrado. Depois 9. Muito bom, né? E como o Jonas mencionou, lá embaixo tem uma nota de rodapé que a gente não pode esquecer, né? Que é a notação de potência, onde nós temos o número da base, que é o A, e nós temos o expoente, que é o N. Né? O A indica o número que será multiplicado N vezes. Muito bom, né, gente? Agora, uma atividade 1. 2 minutos é uma atividade muito simples, muito rápida. Olha a primeira linha ali, né? Eu tenho a expressão que é 2 ao cubo, certo? O cálculo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que deu 8. Certo? Eu quero que vocês completem com os próximos dois resultados. O resultado de 4 elevado à quarta potência e o resultado de 5 elevado ao cubo. Bom trabalho para ele, Jonas? Bom trabalho. Só respondam no chat aí os dois últimos valores, tá bom?
Retornamos aqui. Muitos comentários aqui, Rafa, relacionado a duas respostas. 125 e 256. O Gabriel colocou 125, a Yasmin colocou 256, o Gustavo colocou 256, a Clara, olha que legal que a Clara fez. Ela escreveu assim, 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Leonardo também colocou. Então, muitos aqui estão respondendo 256 e 125. Tá certo? Tá certo, ó, já vai aparecer na tela de vocês. Parabéns. Né? A ideia era essa, dar aquele gatilho para ver se vocês entendem o básico da potenciação, para a gente chegar ainda na aula de hoje a falar sobre radiciação. Então, observe que a primeira resposta é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Vamos acompanhar o raciocínio comigo, Jonas? Vamos lá. 4 vezes 4... 16. Vezes 4... 32. Opa! Não, 64. Não é isso, oh, vezes 4... 256. É isso aí, Jonas, parabéns. E a última, 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125? Isso mesmo. Perfeito. Eu gosto muito de usar os dedos nessa conta, Jonas, de potenciação, né? Aí você fala, nossa, professor de matemática usando conta, né? Foca aqui para mim. Por quê? Eu sei que eu vou multiplicar o 4 4 vezes, né? Aí eu usei uma, usei duas, 4 vezes 4, certo? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4, 256. Vamos lá para a próxima atividade. Essa atividade vai introduzir o conceito de raiz. Agora vamos lá, rapidinho, hein? Sabendo que Sérgio possui um quarto quadrado com 9 metros de área, 9 metros quadrados de área. Quais são as dimensões dele? Não do Sérgio, mas do quarto. A do Sérgio a gente não sabe, né, Jonas? Aí também não vem ao caso. Né? Quais são as dimensões do quarto de Sérgio? 1 minuto para vocês, pessoal. Bom trabalho. Vamos lá. Retornamos aqui. Rafa, muitos responderam, não são todos, né, mas alguns responderam 81. 9 vezes 9, então colocaram esse valor. Mas muitos, a maioria, acredito eu aqui, colocou 3. A Nicole, o Vitor, o Tiago, a Sabrina, a Maria Clara, todos colocaram 3. Qual que é a resposta certa para esse item? Bom, já vai aparecer na tela de vocês. É simples, pessoal, basta calcular a raiz, a famosa raiz quadrada. A raiz quadrada de 9 é 3. Bom, um cálculo bem simples para você pensar no resultado de uma raiz é você imaginar qual o número que multiplicado por ele mesmo, né, 2 vezes, resulta no 9. Então, a gente começa através do quê? Dos quadrados perfeitos. E a gente vem, 1 vezes 1 dá 1. Não, não é. 2 vezes 2, 4. Também não é. 3 vezes 3, 9. Pô, bateu. Então, o 3 é a resposta. O que eu imagino que o pessoal fez é calcular a área, né? Que aí a gente eleva ao quadrado. Agora, olha só que link bacana que a gente tem aí. Se a gente precisar calcular a área, a gente eleva ao quadrado. Agora, se a gente já tem a área do quadrado e quer achar o valor do lado, a gente tira a raiz. Ficou bem claro agora, né? E perguntando assim, uma pergunta para a gente entender. Qual que é a relação, então, entre a potência e a raiz, Rafa? Bom, uma é o inverso da outra. Muito bacana, né? Quando você quer tirar a raiz, você quer pensar no número que elevado em determinado índice da raiz resulta naquele valor. Uma é o inverso da outra. Entendi. Olha o exemplo ali, pessoal. Agora fica fácil. Olha lá. Se o quadrado tem 1 centímetro quadrado, o lado vale 1. Se o quadrado tem 4 centímetros quadrados, o lado vale 2. E assim sucessivamente até 49 centímetros quadrados.
Olha a importância de a gente saber a sequência dos quadrados perfeitos, né? É muito importante mesmo, né? Uhum. Bom, vamos relembrar um pouco das propriedades de radiciação, né? Olha na telinha de vocês. Nós temos a raiz enésima de A. A gente chama de raiz enésima porque o índice é n. E a gente fala o seguinte, que a raiz enésima de A é igual a B. Bom, olha ali, n é o índice, ou seja, ele quer indicar se a raiz é quadrada, se a raiz é cúbica, né? Pode ser qualquer número nesse lugar de n? Pode ser qualquer número, qualquer número. A é o radicando. Ô Jonas, pode falar. Ó, eu acho que o 0 não pode nesse, ou pode? Pô, ali no N. índice, No n. eu acho que não, hein? Por que será? Porque o zero, como é que você vai fazer uma divisão? Mas aí essa divisão a gente vai entrar depois na expressão de fração. Ah, entendi. Tá bom? Que aí quando você representa uma raiz através de um expoente fracionário, né, o zero não pode ser o denominador. Tá bom? Mas calma que eu já falo isso daqui a pouquinho, beleza. né? Bom, o n é o índice, o a é o radicando, né, o que eu quero tirar a raiz, né? E o b é a resposta, né? Igual no exercício anterior, que a gente tinha que tirar a raiz de 9, então o b, se fosse pensar nesse anterior, seria 3, que a raiz de 9 é 3. Olha o exemplo ali. Raiz de 36 é igual a 6. Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Mas não está aparecendo raiz quadrada ali, não está aparecendo nenhum número no lugar de n. Por quê? Bom, isso tem uma notação importante. Quando a gente não coloca o número ali, significa sempre que é 2. Porque é uma notação mais usual devido à sua aplicabilidade em cálculos de área. Ah, entendi. Muito bom, né, Jonas? Agora vamos lá. 3 minutinhos para vocês, pessoal. Rapidinho esse exercício. Eu acho que pode até soltar em 2. Produção, consegue soltar em 2 minutos essa daí? Então tá bom. Calcule o valor de cada raiz abaixo. 2 minutinhos, raiz de 36, raiz de 100 e raiz de 110. 3 respostas, não respondem uma de cada vez. Quando você responder as 3, coloca as 3 no mesmo texto, porque a gente sabe qual que é a primeira, qual que é a segunda e qual que é a terceira. Bom trabalho. Retornamos aqui, né? Rafa, muitas respostas no chat, eles colocaram, acredito que só a primeira. Muitos responderam 6, 6, 6, 6. Então,
o Vitor, a Milena, a Sabrina responderam 6, a questão A. Só que na B, não sei, talvez tenham dividido aí, eu não sei qual foi, mas eles colocaram a resposta 50 e 55. Talvez não tenha entendido a ideia da raiz aí, eu acho que daria até para você responder e resolver essa, mas muitos ficaram nessa dúvida, né? Então a A eles colocaram 6 e as outras duas 50 e 55. Tá, vamos lá, vamos para a resolução. Vamos pensar na A primeiro, né? A raiz de 36. Vamos pensar num número que multiplicado por ele mesmo que dá 36. Existe um método bem simples, que é o método tentativa e erro. Vamos pensar num número, vai. 2 vezes 2, 4. Bom, não chegou no 36. Então 2 não é. 3 vezes 3, 9, também não chegou. 4 vezes 4 dá 16, também não chegou. 5 vezes 5 dá 25, também não chegou. Vamos lá, 6 vezes 6, 36. Então, por tentativa e erro, você chega. Então, o 6 é a resposta do raiz de 36. Vamos pensar no 100 agora. Bom, 6 vezes 6 dá 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. Tá vendo? Por tentativa e erro, você consegue encontrar um número que multiplicado por ele duas vezes, ou multiplicado por ele mesmo duas vezes, resulta no que a gente quer encontrar na raiz. Então, 10 vezes 10 é 100, então a raiz é 10. Agora, observe esse daqui. Já pegando o gancho que 10 vezes 10 é 100, então eu tenho aqui 10 vezes 10 é igual a 100, eu vou para o próximo. 11 vezes 11. 11 vezes 11 vai dar quanto? 121. Poxa, mas nesse método eu não consegui chegar exatamente no valor. É o que a gente costuma chamar que a gente não tem uma raiz exata. Mas, antigamente, era cobrado na escola a determinação de pelo menos 2 casas decimais dessa raiz. Hoje em dia não é cobrado mais. Eu recebi depois da última aula vários feedbacks falando, mas como que resolve essa raiz exata? Você não resolve. Você apenas tem que encontrar um intervalo onde ela se encontra. Certo? Então aqui, o intervalo é entre 10 e 11. Então ficaria a resposta entre 10 e 11. Eu preciso saber exatamente onde se encontra esse resultado? Não preciso saber. Mas é bom ter uma ideia. Por exemplo, 10,3, um valor exato assim, próximo talvez do valor que seja. Mas a ideia é que você encontre esse intervalo. Em provas, até mesmo em vestibulares ou coisas do tipo, não é obrigado a saber. E o exercício mesmo, numa questão de vestibular, por exemplo, ele dá o valor aproximado de raiz de 3, para que você use esse valor no cálculo do seu exercício. Agora vamos lá para a telinha, que lá tem as 3 respostas para você de forma resumida. Olha só, eu falei aproximadamente 10,3, né? Cheguei perto, né, Jonas? 10,49? Isso mesmo. 10, lembrando que é um valor aproximado. Tem ainda mais casas para frente, né? Sim, sim. Muito bom. Vamos para o próximo. Mas como estimar o valor de raiz de 20? É o mesmo raciocínio, né? Quer ver? Vamos pensar aqui comigo, novamente aqui no Flipchart. Eu quero estimar o valor de raiz de 20. Raiz de 20. Vamos pensar em umas raízes mais conhecidas, como por exemplo, a raiz de 4 é igual a 2, a raiz de 9 é igual a 3, a raiz de 16 é igual a 4, a raiz de 25 é igual a 5. Bom, observe que o raiz de 20 é um número que está entre raiz de 16 e raiz de 25, certo? Então, como que a gente estima esse valor? A gente sabe que é um valor entre 4 e 5. Beleza? Então, o que vocês precisam saber é um intervalo para você estimar. Lembrando que estimativa não é você encontrar um valor exato, é você chegar próximo do valor original. Por exemplo, Jonas, se você fosse fazer uma estimativa da minha altura, qual seria? 1,84? Bom, eu tenho 2,2 metros. Nossa. Mas vamos lá. Na tela de vocês, está ali um garotinho pensando, né?
Como estimar essa raiz? E olha o que passa na cabeça do garotinho. Passa qual? As raízes já conhecidas. E essas raízes já conhecidas são as sequências dos quadrados perfeitos. É aquele lá, 1, 4, 9, 16, 25 e assim por diante. Então é muito bom a gente ter essa sequência dos quadrados perfeitos. Certo? Ah, Jonas, eu lembro que você comentou comigo, falou assim, por que, que o n não pode ser zero, lembra? E aí eu falei que ia mostrar nesse slide. Observe que a gente pode reescrever uma radiciação através de um expoente fracionário. E numa fração, vocês já aprenderam anteriormente que o denominador de uma fração não pode ser zero. Né? Tem até um provérbio que diz, nunca dividirás por zero. Não é não, Jonas? Sim, já ouvi essa. Você pode dividir por um número tão pequeno, mas nunca por zero. Agora observe lá, o m, pessoal, é o número que está em cima, que eu costumo chamar de numerador. O m, ele vai junto com o a. Ele vira a potência do A, Ele não é vira a isso? potência do a. E o n, ele vira o índice. Você ia falar? Que é o valor da raiz, né? Que é o índice que ele vai relacionar a raiz, não é isso? É isso aí, para saber quantas vezes esse número será multiplicado para encontrar o tal número. Agora vamos lá, exemplo, 16 elevado a meio. Observe que o 1, que era o número que estava em cima, ele acompanhou o 16 lá dentro da raiz. E o 2, que era o denominador, ele foi para o índice. Bom, todo número elevado a 1 dá esse mesmo número, né? Então o que a gente fez ali? Ó? Só simplificou. O que era raiz com o índice 2, de 16 elevado à primeira, a gente só simplificou, deixou raiz de 16. Ah, por isso que você me falou aquela hora que raiz não precisa toda hora escrever o 2, né? Você pode colocar direto, por isso que é uma raiz quadrada, né? É verdade, eu já tive alunos falando, professor, você não colocou o índice, o senhor está errado. Eu falei, não, se eu não coloquei o índice, pense que é 2. Tá bom? Então a raiz de 16 é 4, né? Nós já vimos aqui, porque 4 vezes 4 dá 16. Bom, 3 minutinhos para vocês. Eu sei que é difícil escrever a raiz aí na tela, né? Por exemplo, se você quiser escrever raiz de 3, eu aconselho você a escrever por escrito para o Jonas ver se você fez certo ou não. Escreva lá, por exemplo, raiz quadrada de 3. Essa é a resposta, tá bom? Para facilitar. Então, escreva as potências dadas de modo que elas sejam expressas em forma de radical. Lembrando que são 3 respostas, Jonas. Olha, E nesse caso aí das respostas, né, Rafa, nós podemos enxergar algumas coisas. Todos aí, né, no caso dos termos aí, todos têm um denominador. Então, esse denominador que é o que tem que ir para o índice, não é isso? o denominador tem que ir para o índice? Não é Perfeito, isso? é isso aí. É isso aí. 3 minutinhos para vocês, bom trabalho.
Retornamos aqui. Olha, Rafa, acho que muitos tiveram dificuldade em escrever a questão, principalmente, né, por causa do chat, mas conseguiram colocar, ó. Colocaram raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, colocaram. Ó, o Vitor, a Ana, a Giovana, eles conseguiram colocar. Teve alguns que escreveram raiz de 5, aí eu queria saber se está certo ou não, o que você acha. E outros da raiz cúbica conseguiram escrever. A Eloá conseguiu escrever. A Eloá escreveu raiz quadrada de 5, raiz cúbica de 8 e raiz quadrada de 4. Né? Então, eles conseguiram colocar... Raiz cúbica de 8? Isso, colocaram raiz cúbica acho que esqueceram de colocar o expoente ali no número. Então, talvez seja isso também. Mas vendo no chat aqui, muitos conseguiram colocar a definição da raiz mesmo, o símbolo de raiz dentro do chat. Olha, né? Depois passa aí como é que vocês fizeram para eu aprender também. Porque eu também não sei fazer, eu acho que eu tenho que aprender aqui. Mas vamos para a resposta, Jonas. Já vai aparecer na tela de vocês. A primeira, todo mundo acertou, raiz de 5, é isso aí. Né? O 2 ele entraria ali na raiz, mas nós já vimos que não há necessidade de colocar o 2 na raiz, não, no índice. Né? Não há necessidade de colocar o 2 no índice. E como o numerador é 1, também não há necessidade de colocar junto com o 5. Né? Toda vez, ó, isso pode ser tratado como regra, toda vez que um número tiver elevado a meio, é a raiz quadrada desse número. Certo? Uma vez eu respondi no Facebook uma resposta, né? Num grupo de matemática, né, de um exercício, e eu não tinha esse botão raiz. Aí eu escrevi elevado a meio, usei até o chapeuzinho da palavra vovô, acento. Né? Entendi. Mas vamos para a segunda. Observe, pessoal, que a resposta final deu 4, né? É que se eu quisesse continuar, eu continuaria. Né? Eu só pedi no exercício para você colocar em forma de radical. Mas olha como se a gente quisesse continuar, como que ficaria a resposta. Né? Observe que a fração do número 8 era 2/3, né? O 2 estava em cima, no numerador. Então ele acompanhou o número 8 lá dentro. Né? E o 3 estava embaixo, no denominador da fração. E ele foi para o índice. Né? Só que eu continuei a brincadeira. O que eu fiz? Eu fiz 8 ao quadrado ali na sequência. 8 ao quadrado é 64. E aí eu estava querendo tirar a raiz cúbica de 64. Que é o número multiplicando ele vezes ele, né? No caso ele aparecendo 3 vezes, que daria 64. E novamente eu usaria o método tentativa e erro. Eu começaria pelo 1. Né? Certo. Esse 64 ele estaria na tela dos cubos perfeitos. Entendi. Depois você volta à aula e dá uma olhadinha. Então eu faria 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então 2 não é. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então 3 também não é. Vamos ver se dá certinho? 4 vezes 4, 16. Agora você vai acertar, hein, Jonas? Vezes 4, 64. É isso aí. Então por isso que o 4 é a resposta. Embaixo é o mesmo raciocínio. Só que ali eu fiz o quê? Eu fiz o 4 elevado à quarta, né? Que deu 256. E a raiz quadrada de 256 é 16. Perfeito. Muito bom. Agora ficou claro, né, Jonas? Agora, nossa atividade é em relação a uma aula que aconteceu. Isso aconteceu veridicamente. Né? Otávio, aluno do 8º ano, gosta de encontrar métodos rápidos para terminar as atividades de matemática, a fim de brincar depois. Eu era assim, Jonas, queria terminar sempre a minha lição para poder brincar. Ele resolveu a seguinte expressão: 4 elevado a 6 sobre 2 é igual a 4 ao cubo, que é igual a 64. A solução dele está certa? Sim ou não? E aí você vai explicar qual o procedimento que ele usou. Tem uma dica aí. Refaça a operação de um modo que você conheça. Aí você vai saber se ele está certo ou não. Tá bom? 3 minutinhos? Fechado. Bom trabalho para vocês.
Retornamos aqui. Rafa, muitos colocaram aqui a resposta sim. Um ou outro colocou a resolução e o porquê, né? O porquê eles fizeram isso. O Thiago colocou que ele executou uma divisão. Então, ele executou uma divisão. O Rafael falou que ele abreviou. A Yasmin falou que ele multiplicou 6 vezes 2. E a Letícia, sim, ele simplificou. Tá certo essa resolução? Eu acho que só a Letícia, né? Ele multiplicou 6 vezes 2, porque teria que aparecer um 12 e eu não vi 12 nenhum ali. É. Bom, vamos lá. Otávio, garoto muito esperto. Sim, pessoal, ele está certo. Ele observou o expoente, que era 6 sobre 2, ou 6 meios, né? É assim que se escreve. E ele simplificou, porque toda fração é também uma divisão. E aí 6 dividido por 2 dá 3. Né? É mais simples fazer isso do que você colocar na forma da raiz, né? A forma do radical. Né? Você teria que fazer uma conta maior. No caso, se você não fizesse esse procedimento do Otávio, você não teria tempo para brincar. Entendi. Porque você teria que fazer o quê? 4 elevado a 6, aí seria 4 vezes... Aguarde um momento. Não encontrei seria 40 nas suas músicas. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 e depois tirar a raiz quadrada. Que trabalhão, hein? Esse daria trabalho mesmo. Bom, Otávio foi muito esperto. Jonas, eu acho que já deu. Eu, particularmente, acredito que com essa aula eles entenderam bem o conceito de raiz, como mexer com a raiz quando você tem um expoente fracionário, entenderam também fazer a potenciação. Eu acredito que a maioria que tenha acertado, né? A maioria acertou aqui. Eu acho que eles entenderam sim, Rafa. É isso aí. Então a gente pede, pessoal, se ainda tiver dúvidas, né, que consulte o seu professor, né, que estará de alguma forma remota, né, te auxiliando nesse momento. E que nunca deixem de estudar, porque é o estudo que vai fazer com que você cresça, seja como pessoa, seja como estudante. Eu espero que todos tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos ter mais 2 aulas essa semana, né, Rafa? Amanhã vai ser uma aula muito legal, uma aula sobre princípio fundamental da contagem. Isso mesmo, e uma aula ainda quarta-feira, né? Então nós vamos ter 3 aulas essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Quem estará amanhã aqui é o nosso amigo Isaac, né? Amanhã é o Isaac. Então tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Tenham um bom dia. Tchau, tchau, obrigado.